Mais um episódio do Record Jurídico em parceria com a Unicet, Centro Universitário Unicet, nessa temporada 2026, que a gente está fazendo o movimento O Código, né? Acompanha a série de entrevistas que a gente está desempenhando aqui na nossa comunidade jurídica do Nordeste. Agora, nesse episódio, a gente recebe foi gratidão ter conhecido ele em um evento ano passado, que foi no EBAC, né? E é um dos membros componentes do Abracrim Piauí. Eu falo para vocês, é um dos membros mais atuantes, Dr. Augusto Neto. É um prazer receber esse criminalista hoje aqui no Record Jurídico. Oh. Obrigado, bom dia, né? Bom dia a todos. Augusto. Eu que agradeço, né, este convite, né? Me sinto muito feliz, né, em ter recebido o convite por vocês, né, para trazer aqui, debater aqui com você um pouco, como você jurista também né, um pouco sobre prisão preventiva, né. No nosso ordenamento hoje, né, a prisão preventiva, ela teria que ser, né, uma exceção, né, e hoje, infelizmente, se torna uma regra, né, pelo Estado. Então é isso que a gente vai trazer aqui um pouco para discutir. Vamos lá, vamos começar por aí. Augusto, a gente percebe que tem encabeçado um movimento que quase todas as prisões midiáticas são convertidas em preventivas. Por que é que você acredita que esse meio de instrumento é maléfico hoje? Eu acredito porque, primeiramente, né, se tem um dado de 2025, né, que existem mais de 900 mil presos, né, no momento, né, no Brasil, não é isso? Então, o que acontece, né? Isso seria bom? Não. Por quê? Porque tanto, né, causa um prejuízo financeiro no Estado, como o principal teor, né, de uma prisão seria a ressocialização, ela se torna mais difícil, né? Então, prender se tornou uma regra, né? A mídia também hoje, né, ela atrapalha um pouco em relação a isto, né? Às vezes, por que eu lhe digo isso, né? Eu atuo com bastante frequência nas audiências de custódias, né, aonde se tem o maior convertimento de prisão preventiva, né? E aonde se esquece de observar tanto o Ministério Público como o próprio, né, magistrado que lá se encontra, né, como os plantonistas ou os outros durante a semana, né? As circunstâncias judiciais, né, às vezes do cliente, que corroboram, né, com a total eficácia de uma liberdade provisória, mas devido, né, à mídia, né, às vezes, né, um crime de repercussão, né, se opina pela conversão em preventiva. O que são essas circunstâncias judiciais que eu estou aqui falando com você, debatendo com você, né? É o fato, né, que eu vou lhe contar aqui um caso concreto que aconteceu agora comigo recentemente. Me dá um exemplo aí, para que o nosso público possa entender melhor do que você está falando. Certo. Foi agora recente, né, um familiar me procurou, né, era um crime de tráfico de drogas, certo? E esse meu cliente, ele continha, né, certificados, né, de graduação, né, ele era formado, ele tinha trabalho lícito, né, mas devido, né, ao fato da apreensão ter ocorrido aonde foram encontrados elementos de tráfico de droga, né, com ele, quantidades, né, diversas, né, no seu bolso, né, o Ministério Público ainda pediu pela conversão em preventiva, certo? Então, assim, o Ministério Público, ele é o fiscalizador, né, da lei, né? Mas a gente atuou, né, com precisão em relação a isso, conseguimos, né, demonstrar e convencer o magistrado que naquele momento, né, o que prevalecia era a liberdade provisória, até mesmo com uma monitoração eletrônica, né, que é a medida cautelar mais, né, extrema e severa, né, que uma pessoa pode, né, usar, né? Mas, com êxito, né, o magistrado entendeu a tese da defesa, né, e conseguimos fazer essa reversão. Não foi concretizada a prisão preventiva, como foi bem opinado pelo Ministério Público. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
né? Lá na Tribunal de Justiça, eu não me lembro bem se o nome do projeto é Restaurar para Não Prender, certo? O meu cliente, ele era e é usuário, certo? Eu fiz esse pedido, mas não foi analisado, certo? Então, assim, há causas, né, que podem ser, né, revestidas em outras cautelares, como até mesmo uma internação. Por quê? Porque não se está se analisando, né, que hoje, né, até mesmo os grandes, né, comercializadores de entorpecente, né, eles usam, às vezes, o usuário para vender ou transportar, né, e dão uma... Esse meu cliente, ele me relatou isto, né, ele disse, doutor, eu ia levando porque ele me prometeu me dar 4, né. Então, assim, ele é uma vítima, né? Isso poderia ser observado pelo Estado, né? Isso poderia ser observado pelo Estado, isso poderia ser observado pela assistência social, de fazer um acompanhamento dessa pessoa, né? Para quê? Para que ele não venha reiterar, e aí é onde eu vou chegar na prisão preventiva. Porque hoje um dos fatores, né, que levam à prisão preventiva Sim. é a reiteração, certo? Não é porque ele foi preso a priori, primeiro momento, com a quantidade diversa, até mesmo uma quantidade, né, que permita, né, uma prisão preventiva, né? Então, assim, como advogado de defesa, né, eu vejo muito essa questão hoje do Estado, né, em relação a isso. O Estado, o Ministério Público, né, em não analisar esses critérios, né, da liberdade provisória, e até mesmo pelo caso de tráfico de drogas, em relação a um acompanhamento ao o que supostamente dizem que é ser traficante. Doutor Augusto, recentemente eu vi no Instagram da doutora Maria Eduarda comentando sobre esse tema, falando que a questão da criminalidade ela tem muito a ver com a atuação do Estado e que a atuação do advogado criminal seria facilitada a partir do momento que o Estado tem uma atuação de uma forma mais social. Como é que você vê esse ponto? Com certeza, né? Como eu vou repetir aqui para você, né? A falta, vou para o crime de tráfico de drogas, certo? Eu vou para a falta de acompanhamento, né, das pessoas que hoje estão sendo presas primeira vez, primário, né? Aquela pessoa, ela nunca teve participação em audiência de custódia. Por quê? Porque isso hoje é um critério para se converter em prisão preventiva, né? Que ela já tenha um risco de fuga ou algo similar. É um acompanhamento, certo? Sobre essas pessoas. Entendeu? Como deveria se criasse um projeto, juntamente com o setor da assistência social, em fazer umas visitas àquelas pessoas primárias, até mesmo de um crime mais gravoso, né? Como um crime de roubo, né? Que hoje se converte muito até, né, um crime de agressão, né? Quando se envolve arma, né? Isso não se discute muito. Mas crimes de não agressão, né, como o tráfico de droga, um estelionato, um crime de furto, né, a falta deste acompanhamento em relação ao Estado de forma ressocializadora, não somente punitiva. Se coloca-se uma tornozeleira e só se fiscaliza, entendeu? A violação. Pede logo prisão preventiva. Dão-se o espaço de fazer uma justificação? Sim, é dado o espaço. Mas por que não envia também um acompanhamento do Estado com a parte social? Eu acho isso que você falou da doutora Maria Eduardo muito pertinente em relação a ela, isso que você acabou de comentar. Vamos nesse ponto aí. Eu tenho até uma dúvida. Você falou muito em prisão preventiva, falou sobre a forma como o sistema funciona. Mas como é que um advogado criminalista ele consegue deixar os problemas ali naquele local e não conseguir levar para sua vida? Porque eu falo criminalista porque ele é o ponto de lança da advocacia. É o cara que ele é o mais criminalizado de fato da parte da advocacia. Como é que você consegue lidar com isso e fazer com que, tipo, beleza, eu trabalho com crime, mas eu não sou criminoso. Então eu não quero trazer aquela energia do crime para minha vida pessoal. Como é que você consegue dissocializar? É uma pergunta boa, porque eu gostaria de fazer essa pergunta para todo criminalista que estivesse na minha frente. Certo. Esse é um tema bastante complicado para nós, né, que somos confundidos às vezes com os nossos clientes, né? Sim. Mas muitas vezes eu também não posso esquecer que ali do outro lado se tem-se uma família,
né, se tem-se uma pessoa que pode se ressocializar, dependendo do crime que ele tenha cometido. Perfeito. Certo? Em relação a isso, uma vez, né, até saudar ele aqui, o doutor Carlos Eduardo, né, eu fiz um júri, né, eu tenho uma pós-graduação também em Tribunal do Júri, e eu tive o prazer de fazer um júri com ele, né, e aí, infelizmente, o nosso resultado não foi dos mais positivos possível, né, e eu fiquei muito triste por isso, né, e ele me disse, né, só, Augusto, infelizmente, às vezes a gente vai ter um resultado positivo e às vezes a gente vai ter um resultado negativo, né, e neste júri, né, infelizmente, o Ministério Público Promotor de Justiça até chamou de advogado de faccionados, né, entre aspas. Mas, entendeu? Graças a Deus ele ficou no júri, e aí eu fui pro banheiro, ele disse para mim, o promotor, né, disse para mim assim, ó, o que fica no júri, o que fica aqui no júri, não leve para a vida, não leve para casa. Então, assim, né, eu peguei aquilo para mim, falou, né, e coloco hoje para minha vida. Eu faço o meu atendimento no escritório, faço o atendimento onde for, né, e levo e procuro defender o direito. Perfeito. O direito, né? Eu não me envolvo, né, com... Tem uma política na política criminal, né, nós advogados, né, que vamos até o presídio conversar com o advogado, né, como advogado, conversar com o cliente. Ali eu só vou para informá-lo do seu processo. Ele tem o momento de conversar com seus familiares. Então, extraprocessual é como familiar. Eu não me envolvo nessa relação, procuro, né, deixar sempre informado, sempre que meu telefone toca, eu atendo, né, respondo os familiares, né, informo sobre o processo, costumo muito chamar até o escritório, né, para que eles possam ver, eu coloco aqui na tela, né, o processo, eu informo tudo direitinho, certo? O meu contato com o cliente, né, ele é mais em audiência, né, e nada tão pessoal. É uma pergunta que eu não te fiz. Eu queria finalizar esse episódio com uma pergunta que eu não te fiz. E já deixar a porta aberta para você voltar para falar sobre outro tema. Mas o que é que você considera extremamente vital que a gente não falou sobre, principalmente prisão preventiva? É o artigo 282, parágrafo 6º, né, da nova lei, né, chamada-se pacote anticrime, né, aonde deixa bem claro que aonde a prisão preventiva, né, ela não couber, que as medidas cautelares do 309 seja suficiente, né, que a prisão preventiva deixe de ser regra e se torne realmente uma exceção, respeitando, né, os diversos princípios que existem, né, a presunção de inocência, o princípio da proporcionalidade, né, para que realmente, né, o Estado não possa, né, ficar inflado, né, de tantos, né, presos no sistema prisional. Augusto, para quem quer acompanhar mais sobre esse conteúdo e também sobre o dia a dia da advocacia de um advogado criminal, qual é o arroba que a pessoa vai seguir? Me diz aí teu arroba. Arroba advogado EV Augusto Neto. Tá bom. Agradecer a tua participação, o sentimento é de gratidão por você Eu ter te agradeço muito. Quero aqui deixar também aqui a minha gratidão, né, ao AB, né, na pessoa do nosso presidente Raimundo Júnior, né, que eu vejo com bons olhos uma boa administração realizada por ele. A Abacrim, né, onde na pessoa do Dr. Jairo Braz foi quem me convidou, né, eu abracei essa ideia, né, e a gente tem todo o apoio dessa associação. Tá bom. Deixar um abraço também pro nosso presidente, Dr. Antônio Mendes, tá bom? E para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir esse episódio, comentar, hypar e também mandar o conteúdo do Augusto para todo aquele advogado que você acredita e também cliente que necessita desse conteúdo, né, Augusto? Isso, com certeza. Estamos às ordens, né? Eu posso aqui deixar o meu telefone, meu WhatsApp ou não, né? Não, essa publicidade não pode. Viu? Mas agradeço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tá bom. Obrigado.